Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Polícia Federal prende 4 PMs do Distrito Federal suspeitos de omissão e conivência com tentativa de golpe de 8 de janeiro. Entre os presos está o então comandante operacional da Polícia Militar. O governador de Roraima propõe criação de auxílios para garimpeiros que deixarem as terras Yanomamis. Para facilitar a saída da região, o espaço aéreo é reaberto parcialmente. Um golpe por aplicativo de relacionamento, conhecido como falso encontro, provocou a morte de um homem em São Paulo. Ele caiu numa emboscada. Enquanto esperava pela mulher que havia conhecido virtualmente, foi abordado por criminosos. O homem de 58 anos estava dentro do carro quando a dupla anunciou o assalto. Ao reagir e acelerar o veículo, ele foi baleado na mão e na cabeça. Ele ainda conseguiu dirigir, mas bateu o carro no portão desta casa e morreu no local. Os bandidos fugiram sem levar nada. Ainda segundo a polícia, o homem foi atraído pelo golpe do falso encontro. Ele marcou com uma mulher de nome Fernanda, que teria conhecido em um aplicativo de namoro. Esse tipo de golpe está cada vez mais frequente. De acordo com o levantamento feito pela nossa produção, só nesse ano outros 10 casos foram registrados. 9 ocorreram na capital e destes, 7 foram na Zona Norte. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$1 milhão. Ele foi mantido refém dentro de um carro enquanto os bandidos faziam saques e transferências bancárias. A dica dos especialistas passa por medidas simples que podem garantir a segurança de quem marca um encontro com quem conheceu apenas virtualmente. Aquelas pessoas que querem conhecer alguém na modalidade digital devem primeiro buscar informações dessa pessoa, telefone, e-mail, rede social, aonde trabalha e conferir tudo isso no Google. Depois que você tiver muita intimidade com essa pessoa, conversando, chegou a hora de marcar um encontro. O encontro nunca deve ser na rua, e sim no local de movimento. E nós indicamos um shopping, dentro de uma pizzaria, dentro de um bar, dentro de um restaurante, onde você tem vigilância e câmeras de segurança. E uma câmera de segurança registrou uma sequência de acidentes que terminou com 2 mortos no anel rodoviário de Belo Horizonte. A primeira vítima era um homem de aproximadamente 40 anos. Ele foi atropelado quando tentava atravessar fora da passarela para pedestres e morreu enquanto era socorrido. Cerca de meia hora depois, as equipes da polícia e do SAMU que faziam atendimento foram surpreendidas por outro acidente. Uma carreta carregada com milho não conseguiu parar a tempo e atingiu um caminhão-tanque, prensando o carro onde estava o policial penal Diogo Mol, de 39 anos. Ele morreu no local. Os motoristas envolvidos nas batidas passaram pelo teste do bafômetro, que deram negativo. Por causa da carga espalhada nas pistas, o trecho ficou totalmente interditado e só foi liberado no início da tarde. O Corpo de Bombeiros ainda busca por 2 pessoas desaparecidas depois que um barco naufragou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no domingo. Hoje, parentes e amigos se despediram das vítimas que morreram no acidente. A tristeza era muito grande para falar quem eram os sobrinhos. Não consigo falar mais, desculpa. Vanderlei Nunes Delana é tio de Juliana e Caio. A mãe, de 35 anos, e o filho de 3 anos foram velados e sepultados juntos. Para a família, uma dor que não tem como explicar em palavras. Tristeza geral, não tem como nem falar nada. O menino nem queria tomar café da manhã hoje, que é a mãe dele que trazia o café para ele. Juliana e o marido eram donos desta padaria. Na porta fechada, a mensagem de luto era o mesmo motivo de tristeza para os parentes e amigos de Everson Costa de Assunção, de 45 anos. Rapaz muito alegre. De fato, há um mês atrás nós nos encontramos no supermercado, eu e minha mãe com ele, né? E a gente nem sabia que seria o último abraço. Ao todo, 6 pessoas morreram no naufrágio, que aconteceu no último domingo na Baía de Guanabara. Outras 6 foram resgatadas com vida. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Neste vídeo, gravado minutos antes do naufrágio, é possível ver a chuva forte e o mar muito agitado.
O condutor da embarcação já prestou depoimento e nos próximos dias, os outros 5 sobreviventes ainda serão ouvidos pelos investigadores. Peritos já fizeram uma vistoria na traineira. A Polícia Civil só vai dar informações sobre o caso depois de confrontar todos os depoimentos e analisar os laudos técnicos sobre as condições da traineira. A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, também apura as causas e circunstâncias do acidente. Há 3 dias, os bombeiros fazem buscas pelos desaparecidos. Equipes estão espalhadas por toda a Baía de Guanabara. Os nossos recursos estão divididos entre drones, que fazem mapeamento aqui de todo o mar, que nos ajudam dando imagens de qualquer ponto de interesse que podem estar na superfície aqui da Baía de Guanabara. A gente trabalha com barcos com sonar. O sonar é muito importante, porque o sonar consegue nos dar informações precisas de objetos que estejam no fundo do mar. E olha, aqui no Brasil, 4 militares do Distrito Federal foram presos na 5ª fase da Operação Lesa Pátria. De acordo com a Polícia Federal, eles são suspeitos de omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. Os policiais foram autorizados a cumprir 3 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 6 de busca e apreensão. Entre os presos está o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto. Também foram presos o capitão Josiel Pereira César, o tenente Rafael Pereira Martins e o major Flávio Silvestre de Alencar. O major aparece nas filmagens feitas por câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal. Ele é o militar que desce do carro e conversa com outros policiais. Em seguida, os militares retiram os carros que bloqueavam o acesso e os extremistas descem rumo ao prédio do STF. O Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e de mensagens de celulares dos militares investigados. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para tirar o documento conhecido como Minuta do Golpe do inquérito contra o ex-presidente e o vice na chapa Braga Neto. O documento encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, previa a instauração de estado de defesa no TSE e mudança no resultado das eleições de 2022. A minuta foi incluída no inquérito em que Bolsonaro é acusado de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa alegou que o documento não está assinado e não foi encontrado com o ex-presidente nem com o vice. O corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves afirmou que o documento tem conexão com as investigações e que um clima de articulação golpista ainda ronda as eleições de 2022. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais buscam voluntários para os testes clínicos da primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19, mas têm enfrentado dificuldades para encontrar voluntários entre 18 e 54 anos. Neste laboratório da UFMG, os cientistas fazem testes de imunidade e o controle de qualidade da vacina Spintec. O imunizante começou a ser desenvolvido em 2020 e os testes em humanos foram liberados pela Anvisa em novembro do ano passado. É a primeira vacina, que está sendo testada, que é uma vacina recombinante. Ela é uma proteína quimera que une 2 alvos do vírus. Então a gente acredita que tendo esses 2 alvos, a gente está conferindo aí uma maior cobertura. Para concluir a primeira fase dos testes clínicos, os pesquisadores precisam de 10 voluntários com idade entre 18 e 54 anos. Os estudos serão feitos também com pessoas entre 55 e 85 anos, mas esse grupo já está completo. Os interessados devem residir em Belo Horizonte, ter recebido as 2 doses iniciais da vacina Coronavac e o reforço da Pfizer há pelo menos 9 meses e precisam ser saudáveis, sem nenhum tipo de comorbidade. Mulheres não podem estar grávidas nem amamentando. Essa primeira fase já contou com 25 voluntários que estão sendo muito bem acompanhados pela equipe médica e a gente não encontrou nenhum efeito grave adverso. Então, a gente já tem pessoas que recebeu essa vacina e que a gente está vendo que ela é uma vacina segura. De acordo com o planejamento da UFMG, a Spintec deve ser aprovada pela Anvisa em 2025. Nas próximas fases, os testes para comprovar a eficácia e a segurança serão feitos com um número maior de voluntários. Desenvolver uma técnica brasileira com uma vacina 100% nacional
é extremamente positivo. Então, que seja um bom estímulo e se essa vacina funcionar, vai ser muito bom para o combate ao Covid no nosso país. Por enquanto, o importante é garantir a proteção com os imunizantes já disponíveis. Em Belo Horizonte, a Prefeitura começou a vacinar a última faixa etária de pessoas que ainda não estavam protegidas. Bebês sem comorbidades, com mais de 6 meses e menos de 1 ano. As vacinas melhoraram e muito a vida e o andamento da normalidade ou da tentativa de normalidade na pandemia do Covid-19 na população. Por causa disso, a gente consegue ter festas de fim de ano, carnaval, com menos preocupação do que os outros anos. Mais de 250 pessoas precisaram de atendimento médico depois de usar pomadas capilares no Recife, em Pernambuco. Os produtos causaram lesões nos olhos das vítimas, que se queixaram de cegueira momentânea. Ellen procurou um salão de beleza para fazer um penteado antes de ir a uma festa no último fim de semana. Tudo parecia bem quando, no meio da celebração, algo inesperado aconteceu. Os olhos dela ficaram vermelhos e começaram a arder. Passei algumas horas sem enxergar. Depois a visão ficou turva, sabe? Como se eu tivesse com uma capa nos meus olhos e me afetou bastante. Precisei de ajuda, estava com meu namorado, ele me acompanhou. É muito angustiante pensar na hipótese de ficar sem sua visão. O caso de Ellen não é isolado. Do começo do ano até agora, somente aqui na Fundação Altino Ventura, centro de referência oftalmológica da Rede Pública de Pernambuco, já foram registradas mais de 100 ocorrências de lesões nos olhos relacionadas ao uso de pomadas para cabelos. Com a chegada do carnaval, o calor mais intenso do verão e a exposição ao suor e às chuvas, os riscos de que as pomadas escorram para os olhos são maiores. Este médico explica que ainda não é possível identificar quais as substâncias químicas contidas nas pomadas que estão afetando a visão. A gente não consegue determinar necessariamente qual o agente ou qual a pomada que está causando isso. A gente já tem uma listagem de pomadas que estão suspensas para uso, mas ainda pacientes apresentam outros tipos de agentes que estão também em voga nesse tempo. Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a comercialização de pelo menos 9 fabricantes de pomadas capilares depois de relatos de consumidores que tiveram a visão prejudicada pelo uso desses produtos. A orientação para quem adquiriu alguns desses produtos é que não faça uso. Como a gente ainda não consegue identificar quais são as pomadas ou quais são os agentes que estão causando esse tipo de trauma, a gente precisa ter um cuidado a mais. Caso for usar, que use algum produto que já seja habitual, que você já tenha um conhecimento, não tenha apresentado nenhuma reação prévia. A lista completa de medicamentos com a venda proibida pode ser consultada no site da Anvisa. É anvisa.gov.br. O governador de Roraima, Antônio Denário, propôs a criação de auxílios para garimpeiros que deixarem as terras Yanomami. O governador se reuniu com ministros e outras autoridades em Brasília. O governador Antônio Denário se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem ele já havia se reunido com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Defesa, José Múcio Monteiro. Nas reuniões, o governador propôs a criação de programas sociais para garimpeiros que deixarem o território Yanomami. Segundo ele, a medida tem o objetivo de oferecer alternativas de renda para que essas pessoas não voltem à atividade criminosa. Temos que criar mecanismos para que possa sair. Uma das ações é o desbloqueio do espaço aéreo, criar novas áreas de mineração em cooperativas de garimpeiro, fazer um programa social fora de área indígena, lógico em áreas do Estado, para que eles possam deixar essas áreas e poderem trabalhar. Para facilitar a saída voluntária de garimpeiros, a Força Aérea Brasileira determinou a criação de 3 corredores aéreos, o que libera voos privados na região. A saída desordenada das mais de 15 mil pessoas que estão ilegalmente na terra indígena tem causado problemas. A Polícia Federal encontrou ontem um indígena morto e outro ferido. De acordo com testemunhas, a vítima foi assassinada com um tiro na barriga após entrar em conflito com os garimpeiros. O corpo foi entregue para a família para fazer ali o ritual fúnebre próprio da cultura e o ferido está sendo removido, para o atendimento de saúde. Então, é uma situação urgência, emergência permanente.
Hoje, a Advocacia Geral da União criou um grupo para atuar especificamente na defesa dos Yanomami. O grupo vai trabalhar em ações aqui do Supremo Tribunal Federal que pedem a retirada de garimpeiros ilegais da região e tratam de medidas de atendimento à saúde dos indígenas. De acordo com informações da Prefeitura de Boa Vista, 56 crianças indígenas estão em atendimento no hospital da cidade. 46 são Yanomami e o número das que estão em atendimento grave na UTI caiu de 8 para 3. Agora à noite, o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde afirmou que a secretaria prepara um plano de estrutura para melhorar o atendimento aos Yanomami, mas que as ações também dependem da saída dos garimpeiros da região. Nós temos uma dificuldade de compor as nossas equipes a partir dessas condições de infraestrutura e a partir também do cenário de insegurança pela presença dos garimpeiros que em dado momento têm se organizado, inclusive como sendo organizações criminosas, é o que nós temos percebido nos últimos tempos. Nós acreditamos que só será possível nós assegurarmos uma universalização da saúde indígena em todo o território do povo Yanomami com a retirada dos garimpeiros. O delegado de Polícia Federal, Rogério Giampaoli, tomou posse como superintendente da corporação em São Paulo. A cerimônia contou com a presença do diretor-geral Andrei Augusto Passos Rodrigues e do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. Rogério Giampaoli assume o cargo no lugar de Rodrigo Piovesan Bartolomei. No fim da tarde de hoje, fortes chuvas causaram transtornos aos moradores da cidade de São Paulo e da região metropolitana. A repórter Joyce Mafezoli está ao vivo em Osasco. Conversa com a gente agora, um dos locais mais atingidos pela tempestade. Ela traz mais informações. Joyce, os bombeiros tiveram muitas ocorrências hoje, né? E como é que está a situação neste momento? Pois é, Augusto, boa noite a você, Amanda, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. O bombeiro acabou de sair daqui. Nós estamos próximo ao rio, onde um jovem desapareceu no final da tarde. A água transbordou. Eu estou aqui com a Bimarães, que é um morador aqui, que é um vizinho, conhece o rapaz, inclusive, que desapareceu. E você se jogou, você tentou mergulhar para encontrar o rapaz que desapareceu. Eu cheguei e quando eu cheguei ele tinha sumido na água. Aí os meninos falaram, ele sumiu aqui no lado aqui, que foi bem na passagem. Aí quando eu fui chegando que ele sumiu, eu falei, onde ele sumiu? Ele me falou, sumiu aqui, não boiou mais. Aí foi nessa hora eu pulei dentro do rio, não contei outra história, pulei dentro do rio e tentei achar ele, ver se eu conseguia pegar ele em vida, mas infelizmente... Um pouquinho mais rápido, talvez. Se eu tinha chegado 1 minuto antes, eu tinha conseguido salvar ele com vida. Mas agora me diz, você pulou na água, você pensou 2 vezes antes, você não pensou, você tem preparo para fazer isso? Eu não pensei em nada, nessa hora a gente não pensa, só pensa em salvar a vida dele. Só. Eu sei nadar, eu já tenho experiência como curso de bombeiro nas empresas que eu trabalhei e eu não contei outra, eu pulei. Agora eu não dou conselho para quem não sabe nadar, quem não sabe nadar não pula. Nem pula porque é muito perigoso. Obrigada pelas suas informações aqui. Outro homem desapareceu também na Zona Leste. O Corpo de Bombeiros confirmou esse desaparecimento. Ele foi levado pela força da água. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 130 chamados para alagamentos, mais de 20 chamados para quedas de árvore. Temos problema nas linhas de trem que liga Jundiaí a Rio Grande da Serra, está operando parcialmente, bem como a linha que liga Osasco a Grajaú e a linha amarela do metrô. Estado de emergência para chuvas terminou às 5h30 da tarde. O rodízio de carros foi suspenso nessa tarde para facilitar aí a volta do paulistano para casa, mas mesmo assim o trânsito é intenso. Vamos ver agora mais imagens dos transtornos causados pela chuva neste dia. Em Arujá, o motorista foi salvo por um agente de trânsito e um homem, depois de perder o controle do carro e cair em um rio. Com uma corda, os dois conseguiram resgatar a vítima. Segura na corda, moço! Segura! O veículo foi arrastado pela correnteza. De acordo com a prefeitura, o motorista não ficou ferido. O bairro do Cambuci, na zona leste de São Paulo, ficou com as ruas alagadas. Muitos carros ficaram ilhados e tiveram que esperar o nível da água baixar. Também na Zona Leste, Itaquera foi outro bairro atingido pela chuva. O mesmo aconteceu em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O centro da cidade ficou assim, com as ruas totalmente cobertas pela água. A Defesa Civil foi acionada para acompanhar as áreas de risco e as solicitações dos moradores da região.
O metrô de São Paulo também foi afetado. Este trecho da linha amarela ficou interditado após a chuva invadir os trilhos. Segundo a assessoria do metrô, a circulação dos trens ficou paralisada entre as estações Vila Sônia e São Paulo Morumbi. O sistema Paese, que oferece ônibus sem cobrança de tarifa, foi acionado para atender o trecho. Já na Zona Oeste, o bairro do Butantã foi um dos mais atingidos. A Avenida Corifeu de Azevedo Marques, uma importante via que corta a região, ficou parcialmente alagada. Os comerciantes foram os mais prejudicados. No bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo, o motorista deste carro teve que abandonar o veículo e sair com a água até o pescoço. Também no Morumbi, uma mulher quase ficou presa dentro do carro enquanto tentava passar por uma rua que foi totalmente alagada. Vai de boa, vai devagar, vai de boas. A mulher conseguiu sair do veículo e aguardou o resgate no teto do carro. Fica tranquila, fica tranquila. Que horror. A Caixa Econômica Federal fez a abertura da reunião de gestores de atendimento. No evento, a instituição e o governo federal firmaram um protocolo para atender os povos indígenas. Também foi anunciado o lançamento do programa Desenrola, voltado para a renegociação de pequenas dívidas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou ainda que o presidente Lula vai relançar o programa Minha Casa Minha Vida com prioridade para as famílias com renda familiar mais baixa. A cesta básica ficou mais cara em 11 das 17 capitais analisadas pelo DIEESE. A região Nordeste foi a que registrou as maiores altas. Mesmo assim, o estado de São Paulo tem os preços mais elevados. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. A banana, o arroz, a farinha de mandioca, o tomate. Esses são alguns dos itens da cesta básica que ficaram mais caros em janeiro. Segundo o levantamento realizado pelo DIEESE, as capitais nordestinas registraram as maiores altas. Recife foi a mais impactada, seguida de João Pessoa, Aracaju e Natal. A gente tem que pesquisar. Ó, a manteiga, hoje eu achei essa mais barata. Aqui em Fortaleza, o tomate foi o que mais aumentou, ficou 27% mais caro. O aumento foi ainda maior no Recife, 64%. Segundo o DIEESE, as chuvas de granizo deixaram o produto com baixa qualidade. Com isso, a oferta ficou comprometida em algumas regiões. Nós tivemos produtos aí que cresceram acima de 20%. Onde o salário do trabalhador aqui de Fortaleza, ele cresceu entre 5% a 7%. Né? A maioria das categorias não tiveram as suas reposições por conta da inflação, as negociações. Então, cada vez mais o fortalezense vem perdendo o poder de compra. Na contramão do aumento estão as capitais do Sul, como Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, que apresentaram redução no valor da cesta. Já na soma dos itens, a mais cara é a de São Paulo, R$ 790, seguida pelo Rio de Janeiro, onde os produtos são comprados por R$ 770. O dólar está elevado, né? Então todos esses fatores acabam mexendo com a inflação e faz com que o consumidor final acabe pagando um preço um pouco mais alto. Diante da tendência de alta de preços, o seu Antônio encontrou um jeito de garantir a feira. Eu acho que ele tem mudar, comprar muda de fruta, de mão, a mais barata, na época, né? Fruta da época para poder escapar. Porque se for seguir o ritmo aí, não aguenta não, né? O Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgou hoje a ata que detalha os motivos para ter mantido a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 13,75% pela quinta vez consecutiva. Depois de o presidente Lula criticar o atual patamar dos juros no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou o tom do comunicado do Copom divulgado hoje. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações. Igor, o que foi exatamente que Haddad disse sobre a ata do Copom?
Amanda, ele disse que a ata é mais amigável com o governo federal porque sinaliza que recentes medidas anunciadas pela equipe econômica de Lula podem ajudar a conter a inflação. Boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. Essa fala do ministro Fernando Haddad acontece um dia depois do presidente Lula criticar as altas taxas de juros. Ontem, Lula defendeu um corte na Selic e disse que não há justificativa para o Brasil manter uma taxa tão alta. De acordo com o comitê, o pacote divulgado pelo Ministério da Fazenda no início do ano é positivo, porque aumenta a arrecadação e pode baixar os preços. Hoje, Fernando Haddad se encontrou com senadores para falar sobre o novo arcabouço fiscal que deve substituir o teto de gastos no meio do ano. Os parlamentares também comentaram as altas taxas de juros. O senador Humberto Costa afirmou que a necessidade de baixar a Selic deixa ainda mais evidente a importância de se aprovar novas medidas fiscais que estão sendo enviadas ao Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Todas as medidas que o governo está enviando para o Congresso Nacional, com certeza terão uma influência importante na possibilidade da queda dos juros, né? Por isso que quanto mais rapidamente isso acontecer, eu entendo que a intensidade e a rapidez com que a taxa cai passam a ser uma coisa fundamental. Bom, e inconformado com a taxa de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a questionar a independência do Banco Central. Isso durante uma entrevista exclusiva ao programa É Notícia, aqui na Rede TV. Uma lei complementar garante essa autonomia. Na prática, o presidente do Banco Central cumpre mandato de 4 anos, que começa sempre 2 anos antes do mandato do presidente da República. A oposição defende a autonomia do Banco Central e afirma que a taxa Selic em 13,75% é resultado de mudanças constitucionais que aumentaram os gastos públicos para viabilizar o cumprimento de promessas de campanha de Lula. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor, pelas suas informações. E o presidente Lula vai aos Estados Unidos na próxima quinta-feira e terá encontro na Casa Branca com o presidente Joe Biden na tarde de sexta-feira. Biden já havia convidado Lula para uma visita logo após a vitória dele nas eleições. Os dois já conversaram 2 vezes por telefone. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, farão parte da comitiva presidencial. A volta de Lula ao Brasil está prevista para o sábado. E quem também vai acompanhar essa viagem de Lula aos Estados Unidos é o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Então, vamos conversar com ele em Brasília. Boa noite, Kennedy. Hoje você participou do briefing do Itamaraty sobre a saída do Lula aos Estados Unidos. Conta pra gente um pouco quais as prioridades dessa viagem, qual o significado da visita do presidente, esse encontro com Joe Biden. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, é uma visita que tem um alto significado político. O significado político é muito maior do que o comercial, que vai ser abordado também. Mas, primeiro, o paralelo é com a Argentina. É a retomada de uma relação com um parceiro importante no nível mais alto. O Bolsonaro não visitou a Argentina, brigava com o presidente da Argentina. Com os Estados Unidos, primeiro, em relação ao Trump, o Brasil tinha uma relação de subordinação, né? Não seguia as ordens do Trump. Depois, o Bolsonaro não reconhece a vitória do Biden e eles têm relações frias. O Biden reconhece a vitória do Lula, convida o Lula para ir logo no início do mandato fazer uma visita e no dia 9 de janeiro telefona para o Lula e condena os atos golpistas de 8 de janeiro. Portanto, é uma viagem marcada pela política, defesa da democracia, combate a fake news, regulamentar redes sociais, vai estar em pauta. Meio ambiente, ida da Marina Silva. O Biden tem interesse na questão ambiental, o Lula já recolocou a política ambiental num outro patamar, devem discutir recursos para o Fundo Amazônia ou para algum tipo de ajuda americana significativa que possa realmente vir para o Brasil. E as duas economias estão nessa fase de tentar uma transição energética. Isso importa muito para o Biden, é capaz de ter boas discussões entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido no encontro do Lula com o Biden. Outra coisa que a gente pode destacar é a questão do grupo de paz que Lula quer propor para colocar fim à guerra da Rússia com a Ucrânia, né?
Isso vai ser difícil chegar a um acordo ali, Amanda, porque os Estados Unidos participam indiretamente do esforço de guerra, apoiam abertamente a Ucrânia. A ideia do Lula é que esse grupo tenha países que não têm envolvimento indireto, como Brasil, China, Argentina, México, Indonésia, como ele disse para a gente na entrevista. O Biden não deverá apoiar isso. Ao mesmo tempo, o Lula também deve negar qualquer pedido que o Biden faça para o Brasil tomar partido da Ucrânia e fornecer equipamento militar, como ele fez em relação ao primeiro-ministro, o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, que visitou Brasília na semana passada. Por último, em maio, Brasil e Estados Unidos comemoram aí 200 anos de relações bilaterais. Então, haverá, sim, uma retomada dessa relação num alto nível. Interessa para os dois que os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas são o primeiro país com investimento direto aqui, essa relação comercial é importante, mas deve ficar para um segundo momento. Tanto que não deverá haver encontro do Lula com empresários. Ele vai fazer isso talvez numa viagem em setembro para a abertura da Assembleia Geral da ONU e aí incluir uma agenda mais econômica e comercial lá em Nova York, Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. Viagem muito importante, sem dúvida nenhuma. E olha, se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com/Notícias Rede TV. Isso aí, o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Amanhã tem mais. Boa noite. Até lá.